No capítulo 1 de Daniel foi demonstrado que Deus é a única fonte da sabedoria, pois a palavra de Deus diz em Salmos 111 e o verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No capítulo 2 de Daniel foi provado que Deus é o único que conhece o fim desde o princípio, porque a palavra de Deus diz em Isaías 46 e o verso 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E agora, queridos, no capítulo 3 de Daniel, fica provado, demonstrado, que Deus é o único que pode salvar, Deus é o único digno de adoração. A estátua do capítulo 2 de Daniel era composta de vários metais, ouro, prata, bronze e ferro. Mas a estátua do capítulo 3, ela é todinha de ouro. Durante algum tempo, Nabucodonosor foi influenciado pelo Espírito Santo para fazer com que ele reconhecesse o Deus de Israel como Deus verdadeiro. 20 anos se passaram e agora ele pensou em construir uma estátua não como aquela que ele viu no sonho, mas uma estátua todinha de ouro. A estátua de ouro refletia a rebelião, a revolta de Nabucodonosor. Aqui vemos um poder humano, civil, religioso, exigindo adoração, fazendo ameaças de morte para todos os que não obedecessem às suas ordens. A história vai se repetir. Na parte de domingo, a estátua de ouro. Eu convido você para ler comigo o que está em Daniel capítulo 3. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 3 e os versos 1 em diante. Aqui nós lemos: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Queridos, a estátua de ouro representava o poder civil. E as medidas desta estátua, 60 vezes 6. 60 vezes 6 é 360. Um círculo completo. É o círculo dos deuses de Babilônia. Esses números não foram escolhidos aleatoriamente. Não. Porque o número 60 era o número do maior deus de Babilônia e o número 6 era o número do menor deus de Babilônia. Portanto, a estátua representava todos os deuses de Babilônia. Aquele que se ajoelhasse diante da estátua estaria adorando todos os deuses de Babilônia. No capítulo 2, no sonho que Deus deu a Nabucodonosor, a interpretação foi: tu és a cabeça de ouro. Essas palavras causaram uma profunda impressão na mente do rei. Os sábios do reino, tirando proveito disso, fizeram a proposta de que ele realmente construísse uma estátua, como aquela que ele viu no sonho. Porém, Nabucodonosor fez mais, foi além. Não fez igualzinho. Ele fez a estátua todinha de ouro, demonstrando que ele não aceitava que o seu reino terminasse. Demonstrando que o reino de Babilônia seria um reino eterno e que nunca acabaria. Satanás tentava frustrar o propósito de Deus. Intencionalmente, mandou construir uma estátua de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Os sacerdotes de Babilônia usavam o sistema sexagesimal, com base no número 6 e 60. Na prática da astrologia, na astronomia, na matemática, e isto resultava em múltiplos de 6, diferente do sistema egípcio que nós adotamos. O sistema sexagesimal tem sido aceito universalmente para medir arcos, medir ângulos e divisões do tempo. Por exemplo, o ano lunar de 360 dias são 12 meses de 30 dias. Cada hora tem 60 minutos com 60 segundos. O zero, 360 graus, é um círculo simbolizando a divindade. 6 vezes 6 vezes 10. Simbolizava o círculo do Sol, da Terra e da Lua. O número 6, como nós dissemos, representava o Deus menor
e o número 60, o Deus maior. E o número 600, o panteão todo, incluindo todos os deuses de Babilônia. Nós temos aí então os 6 unidade, temos aí os 6 dezena, 60, e temos os 6 centena, 600. Então temos 666. A astrologia pagã dividiu o céu estrelado em 36 constelações. Os amuletos do Deus Sol, usados pelos sacerdotes de Babilônia, tinham os números de 1 até 36, arranjados de tal forma que tanto você somando de forma horizontal ou somando os números de forma vertical, eles dariam o resultado de 111. Eram 6 colunas de 111, dando um total de 666. No Museu Britânico de Londres, nós podemos encontrar ali fotos tiradas de amuletos encontrados nas escavações de Babilônia. Em 1910, eles encontraram estes amuletos que vocês podem ver no Museu Britânico. De um lado do primeiro amuleto, pode-se ver o Deus Sol em pé sobre um leão. No verso do amuleto estava escrito Nashiel, o que significa inteligência do Sol. E em 36 quadrados estão arranjados os números de 1 a 36. No contexto bíblico, queridos, nada acontece por acaso. O número 6 e o número 7, na Bíblia, têm um significado especial. Como o homem foi criado no 6º dia da semana da criação, o número 6 é o número do homem. Sempre que um ser humano se levanta contra Deus, querendo parecer Deus, ele é identificado pelo número 6. Desde o princípio, desde a semana da criação, Deus escolheu o número 7 para ser o seu sinal, o selo do Deus vivo, o sinal que identificaria a soberania de Deus no governo deste mundo. O número 7 você vai encontrar em toda a Bíblia, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Por exemplo, você encontra a semana da criação em 7 dias. Os israelitas, por exemplo, marcharam 7 dias ao redor de Jericó. À frente do povo que estava marchando, iam 7 sacerdotes com 7 trombetas. No 7º dia, eles deram 7 voltas e, ao completarem a 7ª volta, os sacerdotes tocaram as 7 trombetas e o povo gritou e os muros da cidade de Jericó ruíram. Queridos, Elias orou 7 vezes antes que chovesse. Eliseu ordenou que Naamã mergulhasse no rio Jordão 7 vezes. O 7º dia é o sábado do Senhor nosso Deus. O 7º ano era o ano do descanso da terra. E as 7 semanas de 7 anos, ou seja, 7 vezes 7, 49 anos, eram contadas e culminavam com o jubileu, que era o 50º ano. A história do cristianismo também, no Apocalipse, foi escrita em 7 capítulos. As 7 igrejas do Apocalipse revelam a história do cristianismo. Temos também no Apocalipse os 7 selos, no juízo celestial, temos